Professor, o senhor no dia 6 de junho de 2016 disse o seguinte: a Lava Jato se tornou uma variável de incerteza e imprevisibilidade. Ela passa como um trator sobre os partidos políticos mais tradicionais e torna os eleitores mais incrédulos em relação a eles e aos candidatos. Fecha aspas. No dia 15 de junho de 2016, o senhor disse o seguinte: se Lula não for preso e tendo condições legais de concorrer, não tem chance de ser eleito, mas durante muito tempo não vai aparecer ninguém com tanta expressão quanto ele na esquerda brasileira. Fecha aspas. E eu estou lendo isso não para dizer que o senhor errou, porque o senhor estava se referindo a 2018 quando disse isso, não a 2022. Quando é que o senhor começou a levar a eleição de Lula em 2022 a sério? Porque eu também, por mais que eu quisesse acreditar, durante muito tempo eu achei que o futuro político do presidente Lula tivesse selado pela porta do cárcere. Quando é que o senhor passou a acreditar nisso? É o seguinte, no momento da prisão do ex-presidente Lula, ele liderava todas as pesquisas e liderou até agosto daquele ano. Mesmo preso. Mesmo preso. A minha convicção não era por conta das pesquisas. Minha convicção é de que o sistema, em geral, o sistema não deixaria o Lula ser eleito naquele momento em nenhuma hipótese. Haveria uma semana antes da eleição novas operações da Lava Jato, haveria qualquer coisa inimaginável. Os fatos posteriores e o esclarecimento sobre o que foi a Operação Lava Jato mostram que eu tinha razão, de certa forma. Eu tinha convicção que, não, assim como em 2018, não deixar, assim como com o Haddad naquele 2018, ele também não iria ganhar aquela eleição. E se ganhasse, não levaria. Haveria operação da Lava Jato nas semanas posteriores à eleição, seus ministros, quando nomeados, seriam presos eventualmente. Não teria chance. O sistema estava voltado para isso. Dilma Rousseff ganhou a eleição em 2014 e não levou. A rigor, um dia vai se ver que a Dilma Rousseff nunca governou. Não houve o segundo mandato da Dilma Rousseff, com certeza. Eu tive convicção de que o presidente Lula seria eleito em setembro de 2021. Em setembro de 2021, algumas pessoas que estão nos assistindo vão lembrar que desde setembro de 2021 eu comuniquei a elas que muito dificilmente o presidente Lula não seria eleito. Imaginava que seria por uma margem um pouco maior, porque eu não era capaz de imaginar a capacidade de manipulação do Estado brasileiro que o então presidente, o incumbente candidato, iria dispor, auxiliado pelo Congresso, pela Câmara Federal sobretudo, e sob o olhar preocupado, mas naquelas circunstâncias manietado, do Supremo Tribunal Federal, porque várias ilegalidades foram levadas a cabo naquele momento. Fio, por favor, só para lembrar quem está nos acompanhando, votaram-se duas PECs na boca da urna, praticamente, absolutamente inconstitucionais. A do aumento dos benefícios sociais e a dos combustíveis. Ambas inconstitucionais, só que não havia como o Supremo dizer isso é inconstitucional sem que criasse uma espécie de, enfim, caos social, especialmente no que diz respeito a combustíveis, ilegais, e, no entanto, fez, fecha parênteses. E isso tudo gerou mais abstenção, que eu comentei há pouco, a natureza da concentração do voto do presidente Lula gerou aquele resultado apertado, 1,8 de diferença em termos de votos válidos. Lembrando que o presidente Lula foi o primeiro eleito à presidência do Brasil que ganhou, entre os estratos socioeconômicos, ganhou apenas na fatia de 0 a 2 salários mínimos. Não ganhou 2 a 5 e não ganhou acima de 5 salários. Assim como foi o primeiro, o único eleito presidente que foi vitorioso apenas em uma região, o Nordeste brasileiro, perdendo nas 4 outras. Assim como foi o primeiro presidente que ganhou apenas em um gênero, sexo, ganhou apenas entre as mulheres, perdendo entre os homens. Essas características dessa eleição ajudam a mostrar o tamanho daquela vitória, ou seja, era quase impossível. Qualquer outro brasileiro não ganharia aquela eleição. Aquela eleição foi a primeira vez que o incumbente no Brasil foi derrotado.
primeira vez, e os incumbentes ganham as eleições mundo afora. Adam Tversky, que vocês conhecem, o cientista político de reputação internacional importante, fez um levantamento em 200 anos de história, 79% dos governantes candidatos à eleição ganharam eleições, uma coisa absolutamente natural. Então, mas eles têm a chamada vantagem do incumbente. É um nome técnico que mostra. O governante está exposto à mídia, o governante tem a máquina, tem a capacidade de gerar agenda, etc. Impossível distinguir o que é ato eleitoral do que é ato de governo, as coisas se misturam. Mas ninguém podia imaginar que nós chegássemos a inserir nessa vantagem do incumbente em 2022 as vantagens inconstitucionais do incumbente. Claro. Isso. Você me permite só um arremate, Rei? Não. Não, é porque o professor fez menção ao sistema, né? O senhor falou, o sistema não permitiria que Lula fosse eleito, como não permitiria que Haddad fosse eleito, como não permitiu que Dilma governasse. Mas você veja que curioso, professor. Nós temos a ideia, talvez vã, depois do que o senhor disse, de que eleger um presidente da República é algo imponderável, né? Ou seja, tem uma série de fatores complexos que levam à eleição de um presidente da República. No entanto, a Operação Lava Jato, e os seus protagonistas fizeram algum esforço retórico para dizer que o que eles faziam era combate à corrupção, a Operação Lava Jato teve uma força política preponderante no sentido de evitar que alguém fosse eleito. Mas fez só isso? Ou ajudou a eleger Bolsonaro? Ela foi fundamental para eleger o Bolsonaro. Ela abriu espaço. Como é que abre espaço? Produzindo uma super crise política e no bojo dessa crise política, que também tinha uma dimensão judicial, policial, produziu a chamada eleição crítica. Eleições críticas são eleições realizadas em momentos, em conjunturas excepcionais nos países nas quais o sistema político tradicional, os atores políticos tradicionais, são mais ou menos varridos do mapa e dá-se lugar, então, dá-se espaço para a chegada de outsiders, candidaturas antissistema. Bolsonaro não é o primeiro outsider que aparece entre nós. Em eleições bastante críticas anteriores, outros ocorreram. Dois conhecidos, Collor, que você lembra, e Jânio Quadros, no final da Quarta República, ali naquela eleição de 1960, que, de certa forma, precipita ali o desfecho da Quarta República. E, naquele momento, no Brasil, em 2018, na verdade, a eleição do Bolsonaro, aquela conjuntura crítica, começa depois de 2013, a eleição de 2014, os tucanos, a campanha tucana, o conteúdo da campanha tucana, a postura do candidato tucano rejeitando o resultado das urnas logo a seguir, tudo isso vai abrindo espaço. Como eu costumo dizer, 2018 não ocorreu de repente. O Brasil não virou à direita em 2018. Claro. Ele vinha caminhando desde 2012, eu tenho evidências disso, estudando eleições municipais, a partir de 2012, a direita cresce sistematicamente, tá certo? E a eleição de 2014 contribuiu para legitimar a retórica do eleitorado do centro até a direita de que não havia legitimidade na reeleição da ex-presidente Dilma, e aí Bolsonaro chega. Os partidos, não. O que é que ajuda? O que é que dá aquele tamanho? Bolsonaro teve 46% dos votos em 2018. Outro dia houve uma eleição primária chamada PASSO, né? Na Argentina, todos nós acompanhamos, etc. Então, o Milei comparado ao Bolsonaro, etc. E tal. Acontece que na Argentina há vertebração da política, né? As preferências políticas são enraizadas através de partidos na sociedade. Então, veja a votação do Milei. A votação do Milei, se fosse uma pesquisa, a votação do Milei, a votação da União pelo Câmbio, do movimento do Juntos pelo Câmbio e da União do Partido Justicialista, seria um empate técnico, 31, 29, 28 votos válidos. Entende? Por quê? Qual é a diferença? É que lá você tem forças políticas enraizadas. Aqui não, Bolsonaro levou 46% dos votos e o candidato que aqui seria o equivalente a Bullrich, a candidata da direita tradicional, foi reduzida a 4,5%. Por quê? Porque a gente não em 2018 era o Alckmin. Porque a gente não tem vertebração da política, a gente não tem partido político e esse é o problema
basilar do sistema político brasileiro. Não temos partidos políticos, logo acrescentando, porque temos uma regra eleitoral, que é o voto proporcional de lista aberta, que na verdade é uma lista desordenada, que faz vocês, por exemplo, que são cidadãos de São Paulo, na última eleição, no ano passado, vocês tinham a liberdade de escolher um candidato a deputado federal entre mais de 1.300 candidatos e a liberdade de escolher um candidato a deputado estadual entre 2.260 candidatos. Isso não é liberdade, isso é absoluta desorganização, personaliza a política e fragiliza o eleitorado. O eleitorado não tem âncora. Quando surge uma nova questão política, como é que ele se orienta? Ele olha para quem? Quem é que o ajuda? Quem é que direciona? Quem é que faz um framing cognitivo para ele inserir aquela questão e adotar uma posição a respeito? Não há, porque não temos partido. É fundamental, a gente precisa voltar a esse aspecto, porque eu quero perguntar para você como é que a gente poderia alterar isso, mas aqui me ocorreu uma pergunta antes disso. E eu concordo absolutamente com a sua análise, e até de Argentina eu queria falar mais um pouco. Quando se diz que o PT é o único partido político, de certo modo, no Brasil, isso procede a seu juízo? Ou quando a gente lembra que Lula já disputou 6 eleições e ganhou 3, continua o PT a não ser um partido e, na verdade, é o Lula? Eu estou falando dentro dessa estruturação que você disse, não temos exatamente partidos enraizados. Que é isso, na Argentina tem, os peronistas tiveram quase 30% dos votos, a direita tradicional quase 30% dos votos, e o cara malucão aí apareceu com 30 31. Também. 31. Que no eleitorado corresponde a 20%. Isso. Né? Porque houve uma mega abstenção para o caso argentino. E aqui no Brasil você lembrou, bom, em 2018 o candidato da direita tradicional é aquele que hoje é o vice-presidente, era o Alckmin, 4%. Né? O Haddad conseguiu ali 30% e quase 40%, e o Bolsonaro surge com 46%. No primeiro turno. É isso. E 55% Agora, o Lula, o Haddad, de qualquer modo, que era chamado de Andrade, mas o fato é, em 3 semanas, ele foi para o segundo turno. É o PT partido ou ainda é Lula? Olha, as duas coisas, né? Na verdade, não haveria Lula sem o PT partido. Sim. E vice-versa, né? Ou versa-vice no caso. Você imagina, como é que os partidos surgem? Os partidos mas é o único partido? Os partidos que têm uma expressão social importante, eles surgem, se enraizam na sociedade, seja em movimentos sociais, seja em entidades, como no passado, seja no meio regional, no meio profissional, etc. E eles crescem à medida que seus candidatos, no regimes presidencialistas, que os seus candidatos ganham, né, ganham dimensão de apoio eleitoral. Por exemplo, o Getúlio foi muito importante para o fortalecimento do PTB. O brigadeiro Eduardo Gomes foi fundamental para o deslanche da UDN nacional. Juscelino Kubitschek era uma força que mantinha, embora declinando o PSD, mantinha com esse tamanho. Esses líderes, em geral, superam a preferência do partido, a chamada identificação partidária. São mais amplos do que... Mas essas coisas são, digamos assim, sinérgicas. Há uma sinergia entre essa figura. O que é que você tem no Brasil hoje? Você tem um Lula, tem um lulismo, 6 eleições. Eu comentava com você ainda há pouco também, que não há equivalente no mundo. Oriente, Ocidente, não há equivalente no mundo democrático a uma liderança que tenha disputado tantas eleições presidenciais, ou seja, eleições nacionais, ao longo aí de 33 anos, ao longo desse período. Não há, é uma coisa singular, um dia vai ser estudado exatamente como não há 3 eleições vencidas democraticamente. O presidente pela terceira vez pela democracia. Você vai encontrar, no número de eleições, aí você tem o caso do Franklin Delano Roosevelt, que ganhou 4 eleições. Você tem aqui na América do Sul o caso do Perón, que ganhou 3 eleições, uma ali em 46, outra em 52 e seria reeleito de novo quando voltou em 73. E você vai encontrar também o nosso Maduro, né? E o Chaves antes, que chegaram até a ganhar uma 4ª eleição, mas essa 4ª eleição... mas é que a democracia ali... Essa 4ª eleição, lá com uma democracia... para usar a expressão do presidente Lula, demasiadamente relativa. Relativa, exatamente. Muito relativa nesses 2 casos. Então, Lula é um fenômeno. E o que é que você tem mais no Brasil hoje? E agora vamos fazer um crédito para o ex-presidente Bolsonaro. O bolsonarismo é um movimento político que é o equivalente funcional, na ausência de um partido político. Vamos
Vamos reconhecer outros canais de transmissão, aí tem um mundo digital que tem um papel especial para ele, etc. Mas, mal ou bem, e no caso, para o bem, eu conheço, ele convocou uma direita que já havia, não foi o bolsonarismo que inventou a direita no Brasil, às vezes as pessoas analisam isso como se ele fosse o fato gerador. Criado a direita, não criou. Ele expressa o que já havia no Brasil, o que alguns analistas dizem que estava recolhido nos armários, né? Ao longo estava diluído nos outros partidos. Né? Dessas nossas 27 unidades da federação, eu estou falando sobretudo no eleitor, e que votava nos candidatos de centro-direita em processos nacionais capitaneados pelos tucanos, pelo PSDB. Sim. Então o PSDB tinha do centro até a direita para representar, e fez isso naqueles 20 anos, né, de 94 até 2014, fez isso bem, razoavelmente. Então, o bolsonarismo autonomizou a direita. Pela primeira vez, a direita aparece com um candidato. Ele próprio sempre se orgulhou de se autoclassificar como direita. Lembremos que os líderes tradicionais da direita brasileira dizem que era o centro. A maior parte deles, não, esse negócio de esquerda e direita já está ultrapassado. Eu entrevistei Borhaus uma vez no Roda Viva e falou, não, eu sou de centro-esquerda. Então, essas coisas todas, o Bolsonaro fez isso e hoje existe uma direita aí pronta, que no momento está no PL, mas se o Bolsonaro migrar para outro partido, vai provavelmente acompanhá-lo. O Brasil precisa enraizar partidos mais ao centro, centro-direita, centro-esquerda. Historicamente, eu lembro sempre, isso foi fundamental para a Quarta República. Se não houvesse PSD, a Quarta República tinha acabado logo nos seus primeiros momentos. Ou seja, o Getúlio engendrou PTB e PSD. Sim, e foi ele esse criou jogo, a sua própria posição. Foi esse equilíbrio que permitiu à Nova República aguentar aos trancos e barrancos até 1964, quando uma série de fatores, vocês conhecem muito bem isso, né, levaram o governo de esquerda, que chegou lá por acaso. João Goulart tinha sido eleito, naquela época, para o espectador nosso acompanhar, a eleição do presidente era separada da do vice-presidente. Então, o país queria um presidente com o perfil do Jânio Quadros e chegou lá um belo dia, 7 meses depois, descobriu que o presidente era o gaúcho. Né? Elegeu um mato-grossense e chegou lá o gaúcho João Goulart. Isso não se aguentou muito e, ao final do governo Goulart, ele perdeu o centro, perdeu o PSD e, nesse dia, o Brasil tinha conseguido eleger para presidente um pobre de direita e quem virou presidente foi um rico de esquerda.